Quero falar com vocês sobre o limite do técnico do São Paulo, Luiz Zubeldia, e a contratação de técnico que tem aí por vir, hein? Vai ser um vídeo bastante completo porque eu vou falar também do Evangelos Marinakis, aquele magnata grego, o bilionário que vem para investir no São Paulo e o que muda. Muitos me perguntando, mas Juba, cadê o investidor? Cadê o investidor? Então vem comigo que você vai se surpreender em tudo que tem aqui agora. E quero também já falar com você sobre o caso do jogador que nós tiramos do Flamengo e que agora vai ser titular do São Paulo, coisa muito bacana que tem aqui pra hoje também. Então vamos junto? Além disso, vou falar do Alan Franco, por que o Juan Tressoldi deve aparecer em campo aí agora, o Alan Franco virando banco, tudo que tem pra falar do São Paulo, anotei aqui 419 temas, tá bom? Vou falar só uns 8, mas anotei 419, fechou? Então ó, vem comigo então. Chega nesse likeinho aí, se você quiser, né, quiser dar uma força, quiser dar uma moral, quiser falar, não, tô junto, vê aquele likeinho. E se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu, o Juba, faço questão de você por aqui. Obrigado. Vamos lá. Gente, é o seguinte então. Deixa eu começar com o Evangelos Marinakis, que eu quero que o vídeo hoje pegue fogo. Vamos lá. O São Paulo, o Evangelos Marinakis, que é aquele bilionário grego que vai colocar 600 milhões no São Paulo, um daqueles investimentos estratosféricos que vai mudar o São Paulo de patamar, ele viria para colocar essa grana na equipe de base. E aí, lá no Vasco, que ele poderia ser a SAF do Vasco, comprar a SAF do Vasco e ser o grande mandatário do futebol, ele anunciou que não vai mais para o Vasco, não tem interesse nenhum pro Vasco e avisou o São Paulo. Falou assim, amigão, portas abertas, eu e mais vocês. Eu e vocês juntos e misturados nessa trajetória de investimento na equipe de base do São Paulo. Seria mais ou menos, meu povo, uma equipe de SAF, um time SAF, né? Um formato SAF para equipe de base. Então você pode imaginar aí que o São Paulo receberia um aporte financeiro de 600 milhões para continuar a gestão de futebol. Ontem o São Paulo comprou um volante que teve cara do Palmeiras, que ele comprou, cara do Flamengo, como eu já vou falar daqui a pouco. O São Paulo fica comprando jogadores da equipe de base de outros times. O que seria uma coisa maravilhosa se nós tivéssemos um técnico que credenciasse a equipe de base a jogar, que desse a credencial, que dissesse, vai lá você agora, equipe de base, vai lá você agora, Rian Francisco, chegou o seu momento, é o Velo Clube, vai lá Rian. Mas nós temos uma coisa que é completamente diferente disso, já vou falar sobre o Rian também. E aí o técnico de São Paulo que não usa a equipe de base, fica meio contraditório você pegar um investimento de 600 milhões do Marinakis, o magnata grego, e você colocar esses 600 milhões na equipe de base, sendo que o seu técnico do profissional, ele não é um cara que gosta de ter ali a equipe de base jogando. E quando a diretoria do São Paulo é perguntada, nas pessoas aí de Belmonte, Júlio Casares, eles dizem abertamente assim, ó, não, o trabalho tá bom, confiança no técnico e tal. É claro que é discursinho, é óbvio que é discursinho. Eles podem negar o quanto eles quiserem. Pra mim, é discursinho. Eles vão se livrar do Zubeldia agora. Acho que essa semana aqui acaba a trajetória do Zubeldia no São Paulo. Já acabou, tá? Ele só não foi demitido ainda. E eu falo isso, não é com alegria nas palavras. É com pesar de um modus operandi que a diretoria do São Paulo tem feito. Você pode até gostar do Zubeldia. Eu não entendo por que alguém gostaria do técnico Zubeldia enquanto trabalho em campo. Gostar da pessoa não tem nada a ver com esse vídeo. Eu também gosto. Agora, gostar do trabalho, eu honestamente não consigo entender de onde vem algo de bom ali do trabalho dele. Principalmente quando a notícia que eu estou trazendo é de um magnata bilionário que vai se aproximar do São Paulo agora e ele pode trazer um aporte financeiro para nós batermos de frente com Flamengo e Palmeiras. É muito limitado, é muito um veda-olho, um tapa-olho você imaginar que um investimento de um cara igual esse, um bilionário, poderia vir só para aqueles 40% da equipe de base. É claro que não. É claro que se você fecha com um cara desse, você se aproxima de um cara desse, você tem esse dinheiro infinito. É claro que ele não vai dar dinheiro pro São Paulo de bobeira, mas um cara que tem recursos ilimitados, é claro que nós podemos fazer os 3 times que ele tem na Europa crescerem, porque daqui nascem 1000 jogadores por ano, e esses 1000 jogadores que nascem por ano acabam aí, como o Palmberg, Thales Vander, Juan, Wellington, esse Enzo Boer, e dá pra passar o dia falando de jogadores aqui que do nada eles perderam o
futuro no São Paulo. Como o Luizão zagueiro, como o Vitinho atacante ponta esquerda, como também o Pedrinho Vilhena, meia tá indo embora. E aí eu posso ficar falando Riquelme lateral esquerdo, Mike lateral direito, Igor Felisberto lateral direito. Tem 1000 caras aqui e nós estamos contratando o Cédric Soares de 33 anos. Então a equipe de base nunca esteve tão abandonada. É claro que, dito isso, o São Paulo tendo apenas 11 titulares no time principal e mais os reservas, sendo 30 jogadores, é claro que a equipe de base, nas mãos do Marinacci, nós podemos fazer sim 3, 4 times mundão afora, com nós tendo dinheiro, recebendo desses jogadores, com eles brilhando em times como Nottingham Forest, como sei lá de que de Portugal, sei lá qual da Grécia e tal. Nós temos condição de fazermos uma parceria e não trazermos esse magnata para nos dar dinheiro de bobeira. Nós, além de precisarmos de dinheiro, precisamos de locais para colocar os nossos recursos de jogadores talentosíssimos, como é o caso do Matheus Alves, do Rian, do Mike, do Lucas Ferreira, todos esses moleques da base, Hugo, Negruti, tá todo mundo jogando bola. Precisamos de espaço para eles jogarem. Então essa parceria, eu estou vendo com olhos assim, muito cheios de esperança, sabe? Fala assim, mas o São Paulo vai vender equipe de base, a galinha dos ovos de ouro. Onde que é a galinha dos ovos de ouro se um presidente limitado como o Júlio Casares e um diretor patético no trabalho como o Carlos Belmonte venderam o William Gomes por 9 milhões de euros e emprestaram o Moreira e venderam o Neverton por 20 milhões de reais. 20 milhões de reais no Neverton. Como é que pode, então, algo ser pior que isso? Chegando esse Marinacci, é claro que nós temos ali, a equipe de base não é mais só nossa, porém, a melhora disso é gigantesca. Não ser mais nossa hoje, com Júlio Casares e Belmonte à frente do São Paulo, é uma boa notícia. É uma boa notícia. O Alan Barcelos não é infinito, ele não vai conseguir trabalhar tanto assim a motivação desses caras da base para depois eles chegarem no profissional e serem tratados como Moreira e como Rian Francisco, sabe? Então sim, é uma excelente notícia o São Paulo fechar esses 600 milhões agora com o Marinacci e depois ficar vendendo joias raríssimas por outros 400 milhões, 300, o que não pode mais, não há espaço mais, é para o que aconteceu aí com o William Gomes. Isso não pode acontecer mais no São Paulo Futebol Clube. Ainda bem que o Júlio Casares, no meio de um monte de lambança, ele está fechando com caras assim grandiosos, como é o caso desse Marinacci, como foi o caso do Oscar e do Lucas, e agora do Marinacci. Pelo menos isso o Júlio Casares tem a favor dele, pelo menos isso. Vem Marinacci, vem ser feliz no São Paulo, e nós, São Paulinos, vamos torcer muito para que essa parceria gere o fruto que nós estamos desejando e querendo, tá? 2 questões de campo aqui agora, campo, que eu quero que você fale comigo, e aqui é para você falar comigo. Pega a ar aí. Rian Francisco ou André Silva? Nós estamos falando do Velo Clube, que é o adversário do São Paulo hoje. É o Velo Clube. É um time que você nunca ouviu falar, eu tô ligado. Eu também nunca ouvi falar. Se alguém mora na região que tem o time do Velo Clube, alguém mora na cidade que tem time do Velo Clube, você conhece, mas saiba, aqui na capital paulista ou em qualquer outro lugar do mundo, ninguém conhece o Velo Clube. E isso não é uma falta de respeito ao time, não. É um time jovem, um time que tá fazendo bonito, merece todo o respeito. Mas, gente, qual que é a melhor chance para colocar o Rian Francisco, se não contra o Velo Clube no Campeonato Paulista? A escalação provável do São Paulo prega ali que vai ter o André Silva como centroavante, que é o reserva direto do Caleri. Mas não era pro Zubeldia ter um pouco mais de tato, um pouco mais de sensibilidade? Olhar um pouquinho, ler um jornal, sabe? Ver um vídeo aqui, ver um vídeo em qualquer lugar e ver a questão do Evangelos Marinacci e a equipe de base e o quanto que o São Paulo está endividado, precisando valorizar a sua equipe de base para entrar com o Rian Francisco hoje. Vai entrar o Eric, vai entrar o André Silva, vai entrar aí o Lucas Ferreira, pode ser que entre, né? Porque o William Gomes foi vendido. Mas o Rian Francisco dificilmente vai entrar como titular no time reserva do São Paulo, como titular hoje, no rodízio sem Caleri. Sabe, nós teremos o Cédric Soares, não teremos o Mike. Nós não vamos ter aquela equipe de base que nós gostaríamos de ver jogando.
E isso é problemático. Isso é uma coisa assim que desagrada demais. Então hoje você, São Paulino que olha nos meus olhos, entraria com Rian Francisco ou com André Silva? E eu já te adianto assim tranquilamente. André Silva, eu sei o que esperar. Caleri, eu sei o que esperar. O Rian Francisco, ele pode ser o próximo Lewandowski. Nós não sabemos. Ele pode ser o próximo Benzema. Nós não sabemos. O próximo Cristiano Ronaldo. Nós não sabemos. Só que ele demonstrou ser um grande de um artilheiro na equipe de base. Portanto, colocar o Rian Francisco hoje é obrigação do Zubeldia. É obrigação do Zubeldia. E, gente, outra coisa que tá pegando é o time reserva do São Paulo contar hoje com Juan Tressoldi e também com o Alan Franco no time. O Sabino virando titular do time do São Paulo de maneira inexplicável causa uma estranheza muito enorme em relação ao Alan Franco ter virado banco. Não aceito. Você também não deve estar aceitando isso agora. E é um desespero, né, pensar nisso. Como assim o Alan Franco virou reserva e do Sabino, não foi do Beraldo. Não foi o Beraldo que voltou e tirou o Alan Franco, não, foi o Sabino. Já é um desespero por si só. Só que o Ferrarese também deve ter perdido a posição agora pro Cédric Soares. Então, se o Ferrarese perdeu a posição pro Cédric Soares, por que o Juan Tressoldi é titular hoje na provável do GE, por exemplo? Sabe por quê que o Ferrarese não joga como zagueiro? Porque o São Paulo vai acabar batendo meta de jogos do Juan Tressoldi e acabar tendo que comprar o jogador. E aí o São Paulo vai dever pra alguém, não lembro nem quem que é o time, talvez eu lembre se eu pensar muito, é um time do México, né? Toluca, eu não lembro agora direito. Do Sassuolo. Aí tem que pagar essa grana de 26, 27 milhões no Juan Tressoldi. Só que nós já pagamos 22 no Ferrarese, que hoje deveria ser o zagueiro e não o Juan Tressoldi. Tem que tirar o Tressoldi do time para ele não bater a meta e ser obrigado o São Paulo a comprá-lo. A mesma coisa para o Marcos Antônio. Seremos obrigados a comprar um jogador que tem zero de futuro no São Paulo com o elenco que lá está. É impossível hoje Juan Tressoldi virar titular do São Paulo, assim como é impossível Marcos Antônio virar titular do Alisson, ou nem tão pouco, muito menos, quando o Thiago Mendes chegar. Então sim, daqui a pouquinho vamos acordar devendo 51, 52 milhões para pagar Juan Tressoldi e Marcos Antônio, dois jogadores que não irão jogar no São Paulo. É isso que nós temos que evitar com a nossa fala, com nossas manifestações de desgosto, manifestação de tristeza. E como assim, né? Vamos aceitar? Não dá, Júlio Casares. Não dá, Belmonte. Não dá, Zubeldia. Zubeldia que já vai ir embora do São Paulo, né? Gente, deixa eu falar sobre o técnico Zubeldia aqui agora. Eu ia falar mais algumas coisinhas. Lucas Ferreira, só em 30 segundos. O Lucas Ferreira deve ter a sua vaga de titular hoje garantida. E ele é um moleque muito zica, hein? Muito zica mesmo de bola. Muito bom. O Flamengo não quis, não conseguiu utilizá-lo. O São Paulo trouxe, ganhou a Copa do Brasil, gol dele. Ganhou copinha com ele sendo monstruoso. E agora ele desbanca o Henrique Carmo na equipe de base, o que é ruim, porque o Henrique Carmo é muito bom de bola, e o Lucas Ferreira é bom porque ele tem um chute muito bom, uma velocidade incrível, e ele pode ser um dos próximos ídolos do São Paulo. Tomara que seja, pelo menos nisso, o Zubeldia. Não tem outro, né? Se tivesse outro, talvez o Wellington Rato não ia jogar o Lucas Ferreira. Ainda bem que não tem nenhum mais e o Lucas Ferreira vai poder jogar. Tomara que pelo menos ele entre e faça 90 minutos de extrema qualidade, que é o que nós esperamos aí dessa rapaziada da equipe de base. Na questão do técnico, tá ficando um pouco preocupante, hein? Porque é o seguinte, eu falei do Dunga, certo? Vocês aí, alguns aceitaram, alguns não. Tem aí desempregado no mercado que estão trabalhando. O Dunga não tá trabalhando, né? Com futebol. Quem está trabalhando está desempregado. Tem muitos nomes, como por exemplo, aquele que era do Palmeiras, do Botafogo, o Luiz Castro, né? Tem ele. Muitos me falam do Eduardo Batista. Tinha até ontem aí Fábio Carille, que fechou com o Vasco, né? Então tem muitos. Só que quem é desempregado mesmo é o Tite, o Renato Gaúcho e o Hernan Crespo, que são os nomes mais plausíveis e mais lógicos, vamos dizer assim, nomes lógicos, nomes óbvios para assumir o comando técnico de São Paulo quando o Zubeldia for desligado do cargo. Se você pensar em nomes como o do Tite e o do Renato Gaúcho, são caras bem rodados no futebol, principalmente aqui no Brasil, e quando pensa no Crespo, é mais uma questão nostálgica. É um cara que saiu do São Paulo pela porta
da frente. E hoje, de tudo que eu tenho discutido aqui com os São Paulinos, o Crespo é o principal nome para voltar, da preferência de todos. Ah, tem o Luxemburgo também, que tem dado muito o que falar aqui. Depois eu vou apurar um pouquinho mais sobre o Luxemburgo. Talvez até mande um WhatsApp lá para a equipe dele que eu tenho aqui. Eu vou conversar para perguntar se tem alguma coisa ou não. Mas isso é uma apuração, não é muito o que eu gosto de fazer aqui. Eu gosto de trabalhar as notícias e também trazer algumas novidades. Mas sei lá, vou dar uma apurada. Vou fazer, sair um pouco desse confortinho que eu tô aqui. Tá bom? Falo com vocês depois sobre o Luxemburgo. Hoje, o técnico principal na preferência dos São Paulinos é o Crespo. O técnico principal na fila do pão aí para pedir o próximo pãozinho para trabalhar no São Paulo é sim o Tite. Saiu uma matéria que o Tite deve ser o primeiro nome a receber ligação do São Paulo, caso o São Paulo demita o Zubeldia. É uma demissão iminente, é uma demissão que vai acontecer e está muito prestes a acontecer. Arrisco dizer que se o São Paulo perder pro Velo Clube hoje, o que seria uma missão impossível também, não deve perder pro Velo Clube, nem tem lógica, mas se perde pro Velo Clube, acho que o Zubeldia não treina o São Paulo contra o Palmeiras. Achômetro não é informação, mas difícil ele sobreviver a essa semana aqui, ainda mais diante dessa questão do Marinar, o uso da base e tal. E aí tem também o Tite, ele tem algumas coisas a favor, né? Eu vi que tem muita gente misturando política. E ó, o Tite, ele é... Como que é? Ah, para com isso aí. Isso aí não precisamos disso. Eu não quero ensinar ninguém a torcer, mas ficar misturando política com futebol não é minha praia, tá? Então se você pensa assim, tudo bem, eu não penso. Eu não sei em quem o Zubeldia votou, nem o Tite, nem o Muricy, não quero nem saber, sinceramente. Pra mim importa que o cara faz no São Paulo em campo. Só, mais nada. Vou falar então do técnico Tite, tá? Não vou falar do político Tite, do cara que, sei lá, de quem ele gosta e tal. Vou falar do técnico. O técnico Tite é ídolo do nosso rival Corinthians. O técnico Tite é um cara que foi chamado de empatite por muito tempo, por ele ter aquele questão do empate. É um jogo reativo, é um jogo meio medroso. É um jogo que não tem muito a ver com o São Paulo. Apesar do Muricy ter tido 3 zagueiros e ganhado 3 brasileiros, mudando um pouco aquele DNA do São Paulo, e uma das melhores Libertadores que o São Paulo teve pós-Era de Ouro, pós-2005, 2008 ali e tal, uma das melhores foi com o Bausa. Eu lembro do Edgardo Bausa, 2016, que era uma retranca danada também. Então o São Paulo, que não é do DNA retranqueiro, ele passa a ganhar títulos com retrancas. Não era uma retranca, aí tem que discutir, o Muricy tinha alas, mas era um sistema de 3 zagueiros, não era retranca, concordo. Era chuveirinho, 3 zagueiros, 2 alas, que normalmente eram até meias de alas. E aí o Muricy ganha muito. Então, aquele futebol Tele Santana, jogar lindo, não tinha mais na época do Muricy. Então mudou-se o DNA do São Paulo. O Tite, ele pareceria muito com o que o Muricy foi hoje. No São Paulo seria o Tite. É por isso também que o Muricy, segundo informações, ele gosta do Tite. Gostaria de ter o Tite por aqui. E o Tite, ele... diante de um cenário onde ele foi ídolo no rival e não foi tão bem assim nas Copas do Mundo, mas foi bem com a seleção brasileira em Copa América, Confederações, ele ia bem. Classificação, ele ia muito bem. Ele não foi bem na Copa do Mundo, mas o Brasil tá meio em baixa também, né? Dorival também não tá bem, Diniz não ficou bem, Mano Menezes não ficou bem. Tá difícil arrumar um técnico pra seleção brasileira porque lá tá ruim. E o Tite, que eu também não quero ver no São Paulo, ele é um cara ganhador. Né? Diferente de perdedores que nós contratamos, que vem aqui para desmantelar o São Paulo, para impor ideias de futebol que fracassam, mas o resultado é secundário, importa a ideia. Palhaçada. O que importa é título. O que importa é levantar o caneco. Importa muito menos a teoria. A prática é o que tem que importar pro São Paulo. O que fica pra história não é o tic-tac envolvente perdendo só de 2-0. Não. Ganhar no primeiro tempo e perder no segundo. Isso pra história é vexame. O que fica pro futuro é o título que você conquistou. Não importa mais. E o Tite é um cara que conquista títulos. Ele é um cara que sabe ganhar título. Então, você aí que deve ter que torcer pro Tite na marra nos próximos dias. Se ele fechar com São Paulo, mesmo que eu acho que vai fechar. Você aí, São Paulino, dá pra passar uma borracha na história e pensar assim, ó, já que o Tite veio e vai defender o meu clube, eu vou apoiar, ou você é do time, se o Tite vier eu paro de ser São Paulino?
Parar não dá, né? Dá pra ficar meio triste num momento pequeno. E aí, fala comigo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega no likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!